Ora, quinta-feira, feriado do 15 de agosto, dia... 15 de agosto é o quê? Deixa-me cá ver. 15 de agosto. Eu acho que é um feriado... Acho que não, tenho a certeza que é um feriado religioso. 15 de agosto é o dia da Assunção de Nossa Senhora. Muito bem, 15 de agosto. Olha, vamos lá falar de mercado, temos aí muita coisa, meus amigos, muita coisa. Estou a gravar isto de manhã, aviso já, são 10 da manhã, portanto ainda estou aqui num processo de sonolência, mas vamos lá, muita coisa para falar. Ora bem, vamos começar pelo Futebol Clube do Porto, que oficializou, aliás, acho que ainda não é oficial, ou já foi oficializado, deixa-me só confirmar se já foi oficial ou não. Não, ainda não é oficial. Não, exatamente, já é oficial, mas não foi o Porto que anunciou, foi o Al Ain. Anunciou então que Fábio Cardoso vai ser reforço do clube. Falamos de uma cedência, empréstimo de 1 milhão de euros para os Emirados Árabes Unidos. O Fábio Cardoso, que vai render 1 milhão de euros ao Futebol Clube do Porto nessa cedência, e há ainda uma opção de compra na casa dos 1.2, é o que se está a falar, para contratarem em definitivo o Fábio Cardoso, que vai ter aqui agora não sei se é opção, se é obrigação de compra. Confesso que estou aqui na dúvida, porque está-se aqui a falar do ordenado do Fábio Cardoso, e portanto estou na dúvida, porque realmente nos Emirados fala-se em obrigação. Não, é opção de compra. Desculpem. Exatamente, opção de compra. Vamos lá então, Fábio Cardoso vai então para os Emirados Árabes Unidos. Já tínhamos falado desta situação. Eu confesso que não passei muito cartão, e na altura tinham-nos dito que não era nada de muito provável, mas acaba por acontecer. Fábio Cardoso é um jogador que já está há vários anos no Futebol Clube do Porto, já está desde 2021 nos Dragões. No ano passado, fruto também de muitas lesões, o Marcano, o Pepe, não sei o quê, acaba por fazer 27 jogos, mas no ano anterior tem feito 30, por exemplo. É um jogador útil, mas que nunca foi naturalmente um indiscutível nos Dragões. Tinha contrato tem contrato ainda até 2026, caso o Al Ain acione, será um aumento significativo no seu ordenado, o que para o Fábio Cardoso, que está com 30 anos, pode ser uma boa oportunidade de ainda fazer aqui um belíssimo contrato. Portanto, o Fábio Cardoso sai do Futebol Clube do Porto. Os Dragões que, com o regresso eventual do Ivan Marcano, com a afirmação do Otávio, com o regresso também do David Carmo, também o próprio Gabriel Braz e não sei o quê, acabam por ter centrais a mais e, naturalmente, há vários nomes, há pelo menos 2 nomes de defesas centrais apontados ao Futebol Clube do Porto. Um vem do Barcelona, ou poderá vir do Barcelona, o Faé. O outro é bem mais conhecido dos portugueses e do Futebol Clube do Porto, o Danilo Pereira. No Sporting foi a grande surpresa de ontem, porque não havia grande previsão que houvesse um negócio deste género, mas está fechado e Maxi Araújo vai ser reforço do Sporting, este internacional uruguaio que era companheiro de Paulinho no Toluca. Nesta época, aliás, 2024-2025, 5 jogos, 2 golos. Eu coloquei aqui os números da época anterior, porque é mais fácil para nós. 39 jogos, 3 golos, 5 assistências. É um jogador internacional pelo Uruguai. É um dos fetiches do selecionador do Uruguai, o Bielsa, e, portanto, vai ser reforço do Sporting. É um jogador que pode jogar maioritariamente pela esquerda, até porque ele é esquerdino, pode atuar como ala esquerdo, fazer no fundo a posição do Nuno Santos, eventualmente do Mateus Reis e não sei o quê, ou pode atuar mais no extremo, ainda que o Sporting não seja bem uma equipa que joga com extremos puros, joga mais com avançados ou jogadores mais interiores que partem do flanco para o meio, como é o caso do Pedro Gonçalves e do Trincão, mas pode também fazer essa posição. Vai custar ao Sporting 14 milhões de euros, mais coisa menos coisa. Vai ter um contrato de 5 anos. O Jornal Record até avança que está tudo fechado e que o jogador ainda vai viajar para Portugal esta semana. Portanto, tendo em conta que hoje é quinta-feira, vamos ver. Entretanto, houve um dirigente do Toluca, um diretor desportivo, se não estou em erro, a confirmar que sim, que o Maxi Araújo vai sair do clube. Ele não disse que era para o Sporting, mas poderá muito bem ser, e é o desfecho que se espera. Este jogador, e certamente haverá boas relações entre o Sporting e o Toluca, até porque a ida do Paulinho para o Toluca foi bastante facilitada pelo Sporting. O Sporting foi também associado a Vitor Roque, o avançado internacional brasileiro de 19 anos, que aparentemente, por alguma razão, o Barcelona, quer dizer, percebe-se a razão, não é? A questão financeira dos ordenados, mas
Já tinha sido associado ao Porto até o Vitor Roque e agora foi associado ao Sporting. Aparentemente não há qualquer tipo de negociação em curso entre o Sporting e o Vitor Roque e o Barcelona, neste caso, e portanto foi apenas uma situação que foi colocada. Nem foi bem uma situação que foi colocada Sporting Vitor Roque, foi uma lista de clubes que estariam interessados no Vitor Roque e lá pelo meio aparece o nome do Sporting. Aparentemente não há nada. Ele que chegou ao Barcelona na época passada, já não sei se foi em janeiro... Foi em janeiro, depois de terminar o ano no Atlético Paranaense. No Barcelona fez 16 jogos e apenas 2 golos. Ainda em Portugal, mas aliás, ainda no Sporting, falar de Gonçalo Inácio, está nos 3 jornais a mesma notícia, e portanto, eu já vos disse aqui algumas vezes o que é que isto significa. Significa que o empresário, ou alguém ligado ao empresário do Inácio, contactou os 3 jornais, nem sei como é que não está no nosso também, certamente estará também no Mais Futebol, contactou toda a gente a dizer: malta, estamos a falar com o Liverpool em Inglaterra. Vamos ver o que é que vai dar. Não me chocava nada que o Liverpool, com o evoluir do mercado, até abordasse o Sporting pelo Gonçalo Inácio. O Liverpool que ainda não fez nenhuma contratação até ao momento. Mas é isto, percebam que não há aqui nada de concreto. Aconteceu uma reunião, provavelmente informal, para perceber as condições, e as condições para o Sporting são muito simples. Gonçalo Inácio é um dos nossos capitães, é um dos nossos melhores jogadores, tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões. Se pagarem 60 milhões, ele é vosso. Se não pagarem 60 milhões, ele é nosso. Portanto, é isto que o Sporting tem em cima da mesa. Vamos ver o evoluir do mercado do Gonçalo Inácio, que foi titular nos dois jogos, não é? Na Supertaça e no campeonato, e será, obviamente, um dos mais utilizados, se não for mesmo o mais utilizado, da defesa. Saltando para o Benfica, 2 nomes foram associados ao Benfica que não há grande tração para as possibilidades. O primeiro, vamos falar de Ansu Fati. Todos nós sabemos quem é Ansu Fati, internacional espanhol. Está, ou foi a determinada altura, aquilo que Yamal é agora, ainda que o Yamal esteja já num nível bem acima do que chegou o Ansu Fati. O Fati que tentou relançar a carreira no Brighton no ano passado, as coisas também não lhe correram particularmente bem, regressa agora ao Barcelona, mas está no mercado, tem sido apontado a vários clubes, nomeadamente um deles ontem foi o Benfica. Nós sabemos que, aqui no 00 sabemos que não há negociações em curso, vamos ver se no futuro poderá haver, tal como também não há negociações com Lucas... Como é que ele se chama? Lucas Sanabria. É um médio uruguaio, um médio defensivo, é um jogador mais de tração defensiva, que pertence aos quadros do Nacional de Montevideo, 28 jogos, 2 golos, 2 assistências este ano de 2024, ele que tem apenas 20 anos e é uma jovem promessa do futebol sul-americano, mas estes 6 milhões que estão aqui a falar, ou que se estavam a falar, não estão neste momento em cima da mesa. O 00 sabe que não há, é um jogador que está referenciado, como estarão dezenas, mas não está neste momento a ser negociado. O Lucas Sanabria, que é companheiro de Seba Coates, que agora foi para o Nacional de agora já há um mês, que foi para o Nacional de Montevideo. No Braga, volto face na questão do André Horta, não é surpreendente porque o Carvalhal sempre mostrou um grande apreço pelo André Horta, até foi ele que o levou na altura para o Olympiacos na época passada, e o jogador que viu a sua ida para o Olympiacos abortada, se calhar eu vou aqui fazer uma pequenina teoria da conspiração, se calhar poderá não ter sido só porque o novo treinador do Olympiacos não o queria, poderá, talvez, quem sabe, ser também porque já haveria aqui um rumorzinho que terá chegado aos ouvidos do André Horta, talvez, de que poderia haver, quem sabe. Eu sei que a história que nos estão a tentar vender é que o António Salvador acordou um dia e mandou uma mensagem ao Carvalhal e o Carvalhal aceitou em 2 minutos. Quer dizer, talvez o André Horta tenha estava em casa com o seu irmão e sentiu no seu coração, se calhar ainda vem para aí o Carvalhal. E olha, e depois confirmou-se, não é que veio mesmo o Carvalhal. Agora, a transferência do André Horta foi então abortada, ele vai ficar no Braga, tem contrato até 2027. Vamos ver o que é que vai acontecer com o Banza. O Carvalhal também diz que conta com o Banza, mas aqui é um caso diferente, porque o Banza representa ou poderá representar um encaixe financeiro um bocadinho mais interessante, não é, para o Sporting Clube do Braga. Sabemos dos valores que se estão aqui a falar, mas para já o André Horta vai contar para o Carlos
Carvalhal. O Gil Vicente está muito perto de garantir o Cauê dos Santos. É um jogador que estava perto de ir para o Estoril, se não estou em erro. Ele que já representou o Benfica, neste caso o Benfica B, até com números interessantes, 30 jogos, 7 golos, na época passada. Pertence aos quadros do Lommel SK da Bélgica, formado no Corinthians. Deverá então ser emprestado ao Gil Vicente, empréstimo de uma temporada, ele que ainda tem contrato com o clube belga até 2026. É um jogador que eu vi algumas vezes jogar, achei interessante, acho que é jogador de Primeira Liga, tem apenas, como eu disse, 21 anos, desculpem, e portanto poderá ser um reforço interessante para o Gil Vicente, que precisa de pontas de lança. Aliás, essa questão até já custou o trabalho ao José Marreco. O Santa Clara oficializou a chegada de Abraão. Já tínhamos falado aqui deste defesa central aqui há alguns dias. Agora é oficial, foi ontem oficializado como reforço do Santa Clara, empréstimo do Fortaleza. Ele que este ano já levava 18 jogos pela equipa da Chapecoense, segunda divisão brasileira. Agora vai jogar no Santa Clara, pelo menos por uma temporada, por empréstimo. Lá por fora vamos começar a falar de Josué, antigo médio internacional. E pois é, já tem chegou a jogar 4 jogos o Josué na nossa seleção. Eu gosto do Josué, mas a nossa seleção já passou por muito, pá. A nossa seleção, nós se nos queixamos agora, eu sou do tempo do André Martins e aparentemente do Josué. 4 jogos que o Josué fez, jogou contra Israel, Luxemburgo, Suécia e Camarões. Atenção, Josué teve ali uma fase no Porto que mereceu ir à seleção. Agora, se eu disser assim, Josué na seleção, e olhamos para a nossa seleção e vemos Bernardo Silva, Bruno Fernandes, não quero dizer nomes, Rafael Leão, não quero dizer nomes que nos envergonhem, é um bocadinho pior. O Josué, que vem de épocas muito positivas no Legia de Varsóvia, eu acho que ele até foi eleito o melhor médio do futebol da Polónia em 2023, ou foi em 2023 ou 2024, num desses 2 anos, terminou o contrato com o Legia, vai agora jogar no Brasil, no Curitiba, já foi oficializado como reforço do clube brasileiro, que então oficializou a chegada do Josué a custo zero, este internacional português. Quem não vai ficar no seu clube, tal como o Josué não ficou, é o Szczesny, ele que rescindiu o contrato com o Juventus. Eu acho que ele tinha mais um ano de contrato. Já há algumas semanas, talvez há uns meses, falámos aqui da possibilidade do Szczesny ir para a Arábia. Portanto, eu diria que provavelmente será o que vai acontecer. Ele esteve 7 anos na Juventus, depois de ter pertencido aos quadros do Arsenal durante alguns anos. Durante muitos anos, que ele até fez grande parte da formação no Arsenal. Chegou a ser titular do Arsenal, depois esteve na Roma 2 aninhos emprestado. Está na Juventus desde 2017, ao serviço da Juventus, ganhou 3 ligas italianas, por exemplo, e, por exemplo, partilhou o plantel com Cristiano Ronaldo, Di Maria, coisas desse género. E, portanto, rescindiu, é jogador livre, fala-se da possibilidade dele ir para a Arábia, tal como o Paulo Dybala poderá estar a caminho da Arábia, do Al Qadisiyah, ele que tem ainda mais um ano de contrato com a Roma, mas, segundo Fabrício Romano, está tudo muito perto de estar fechado para ele rumar ao futebol da Arábia Saudita. É um jogador que nunca atingiu o nível... Bom jogador, teve boas épocas, sem dúvida nenhuma, mas eu, a certa altura, nos melhores anos dele da Juventus, achei que ele tinha nível, um patamar acima para chegar ali ao topo. Não chegou, acabou depois por ter ali alguns problemas na Juventus. Na época passada, foi contratado pela Roma, pelo José Mourinho, depois com a saída do Mourinho as coisas se calhar não ficaram tão bem. Ele ainda assim fez 39 jogos pela Roma, 16 golos e 9 assistências, deve estar então a caminho do futebol da Arábia Saudita. Ele tinha uma cláusula de rescisão de 12 milhões de euros, que chegou ao fim, essa cláusula extinguiu-se no final do mês de julho, portanto não está em vigor nesta altura, mas, segundo se diz em Itália, os valores que levarão o Paulo Dybala para o futebol da Arábia Saudita não estão muito longe desses 12 milhões de euros. Eu vou até deixar aqui os 12 milhões de euros como valor, ponto de partida, para termos aqui pelo menos uma base. Se acrescentarmos um zero a estes 12 milhões, falamos de 120 milhões, que é 10 milhões a menos do que o Victor Osimhen pode render ao Paris Saint-Germain. Peço desculpa por esta rotunda que eu dei para chegar aos 130 milhões do Osimhen. Aparentemente, segundo se diz em Inglaterra e em França também se diz o mesmo, o Osimhen rejeita a possibilidade de ir para o Chelsea, porque será, e prefere ir para o Paris Saint-Germain, onde poderá
ser, no fundo, o dono e senhor da posição deixada vaga pelo Kylian Mbappé e, portanto, Osimhen poderá render 180 milhões. Isto está também diretamente ligado à questão do Neres, porque diz-se em Itália que o Nápoles está à espera de, pelo menos, ter um princípio de acordo para vender o Osimhen para avançar com os 25, 30 milhões de euros pelo David Neres e, portanto, surge esta informação de que o Osimhen dá total prioridade ao Paris Saint-Germain, rejeitando a ida para o conjunto dos jogadores do Chelsea. Para fechar, vamos falar de Mauricio Pochettino, que depois de ter sido despedido no ano passado no Chelsea, vai voltar agora ao ativo e vai treinar a seleção dos Estados Unidos com olhar para o Campeonato do Mundo de 2026, para o qual os Estados Unidos já estão apurados porque são os organizadores, aquele torneio da América do Norte, digamos assim, com jogos no Canadá, nos Estados Unidos e no México, promete ser um Mundial bem quente a nível de temperaturas. E, portanto, o Mauricio Pochettino vai para, no fundo, dar aqui uma estaleca diferente à seleção dos Estados Unidos, que estarão, então, com um grande treinador. Eu sou muito fã do Mauricio Pochettino, reconheço que depois da brilhante passagem pelo Tottenham as coisas não lhe correram tão... passagem que não terminou particularmente bem, mas, por exemplo, chegou à final da Liga dos Campeões com o Tottenham. Mas depois dessa fase teve ali alguns altos e baixos. No Paris Saint-Germain ganhou umas coisas, o que é perfeitamente normal. Mas também perdeu, o que é um bocadinho mais normal. E, portanto, no Chelsea as coisas não lhe correram bem, mas eu diria que nem que houvesse uma reencarnação de Mourinho, Guardiola e Alex Ferguson, eu acho que ninguém conseguiria fazer uma boa época no Chelsea no ano passado. O Pochettino não conseguiu, estava livre, vai agora treinar a seleção dos Estados Unidos. Este antigo treinador de clubes como o Tottenham, o Paris Saint-Germain, o Chelsea, o Southampton e o Espanhol de Barcelona, meus amigos. Ele começou no Espanhol de Barcelona, curiosamente, o clube onde ele passou mais anos na Europa. Como jogador. Não era um jogador que eu achasse assim fora de série, confesso. Ele é internacional como jogador. Deixa-me... de certeza que é, não é? De certeza que é. 20 jogos, pois. Não era assim um jogador que eu achasse espetacular. Não era assim nada do outro mundo. Bem, meus amigos, estamos conversados. Vamos embora. Volto a dizer, eu gravei isto bastante cedo, portanto vão acontecer coisas neste feriado que nós não vamos ter, mas amanhã o Pedro Felipe Maia vai se estrear aqui no mercado, portanto deem-lhe as boas-vindas. Deem-lhe as boas-vindas e se ele tiver alguma dúvida, vocês ajudam-no sem o insultarem, por favor. Guardem os insultos para o Humberto. Guardem os insultos para o Humberto, que ele está quase a vir de férias. Olha, vamos embora. Voltaremos então amanhã. Tudo isto está em 00.pt. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.